Olá pessoal, tudo bem? Eu fiquei envolvido com outros projetos esses 2 últimos meses, né? Deixei um monte de papos, de assuntos que eu acho interessantes para trás e estava pronto para retomá-los, ia retomar hoje, mas aí fui surpreendido, como todos nós, pelo anúncio do falecimento do Maradona, né? Longe de mim de querer falar de futebol, mas para quem conhece a Argentina, quem já esteve lá, sabe que os argentinos, o Maradona realmente é um ídolo assim. A Argentina tem 4 grandes ídolos, né? Imagine que se você for a Buenos Aires, você vai tropeçar nesses 4 em algum momento. Gardel, Carlos Gardel, Evita Peron, o próprio Juan Perón e o Maradona. Esses são os 4 grandes ídolos argentinos, mas assim, são realmente muito adorados, porque são dramáticos, são ídolos que mexem muito com o sentimento argentino. Imagina que a Argentina tem vários ídolos. A Argentina tem talvez o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, que foi Fangio. Imagina que nos 8 primeiros anos de Fórmula 1, dos 8 primeiros campeonatos, ele venceu 5. É considerado por muitos até hoje o maior piloto de todos os tempos. A Argentina tem 5 prêmios Nobel, né? A Argentina é um país que sempre deu muito valor à educação e tudo, mas eles cultuam esses 5 porque é muito interessante conhecer um pouquinho da história dos 4, desculpa, dos 4, esses 4 semideuses argentinos, né? O primeiro é Gardel, porque Gardel morreu aos 44 anos de idade, um acidente aéreo, o acidente até onde caiu o avião da Chapecoense, lá em Medellín, na Colômbia. Gardel tinha 44 anos. Isso foi em 1935. Imagine que nunca mais o mundo teve um cantor de tango como Gardel. Gardel era uruguaio, na verdade. Ele viveu na Argentina, ficou famoso na Argentina. Mas Gardel, nunca mais apareceu um cantor de tango. Gardel é como se fosse o Elvis Presley, né? Ele, além de galã, era um tremendo cantor. E todos os cantores de tango tentam imitar Gardel. E o argentino até hoje é apaixonado. E o tango, muito triste, e também a história dele, morreu muito precocemente, né, aos 44. O segundo é Eva Perón. Evita, na verdade, Eva Perón era mulher do Perón, que foi presidente, ditador, né? Mas ela assumiu um personagem de Evita. Ela virou a mãe dos argentinos. Evita morreu aos 33 anos de idade de câncer no útero. Imagine que o Perón, enquanto governou, nos praticamente 10 anos, que ele esteve nos 6 primeiros anos, ele estava com Evita, que era sua mulher, e ela fazia questão de ser a mãe dos argentinos. Tudo o que foi feito de o governo fez para o povo argentino nos seus 6 primeiros anos, o mandato era de 6 anos, Evita esteve à frente. Então Evita inaugurava orfanatos, creches, dava sopa aos pobres e tudo, e todos os benefícios. Ela ficou como a grande mãe argentina. Gozado que ela, aos 33, quer dizer, ela foi primeira dama com menos de 30 anos, mas ela assumiu um papel de mãe, realmente um papel de senhora, sempre se portou como senhora, né? Ela era uma atriz, e ela foi muito... A elite não queria, não aceitava a Evita. Então ela realmente foi para o povo e virou uma semideusa argentina. Morreu, deixou os argentinos órfãos, né? Mas é o que eu estou falando. Mais uma coisa dramática, aos 33 anos, num câncer. Ela no auge da fama e do amor do povo, né? E o terceiro é o próprio Perón, né? Porque os brasileiros não entendem como é que o argentino, quer dizer, passados mais de 70 anos, o argentino ainda fala de peronismo. Por que isso, né? É uma coisa tão bacana, porque Perón, imagine, Perón foi ministro do Trabalho durante a Segunda Guerra Mundial na Argentina, nos anos 40. E aí veio um golpe de Estado e tal. Ele ficou muito popular, que ele foi o primeiro a fazer leis trabalhistas, né? De ajuda aos trabalhadores, aos sindicatos e tal. Então,
veio esse golpe militar, mas logo vieram eleições, 1946, e ele concorreu. E ele era muito popular e já tinha Evita como uma pessoa também, que como grande atriz, ela era sempre dramática e tudo, e ele foi eleito. Governou esses 6 primeiros anos, com Evita ao lado, foi um sucesso. A Argentina vivia uma fase muito boa econômica, inclusive durante a guerra, a Argentina recebeu dinheiro fugido tanto do nazismo como dos judeus, né? E o Perón ficou os primeiros 6 anos, depois foi reeleito, ficou mais quase 4, gastando esse dinheiro, né? Fazendo assistencialismo. Uma pessoa, para se perpetuar no poder, tem que fazer assistencialismo de um lado e manter os privilégios da elite do outro, né? E foi mais ou menos, ele fez isso e conseguiu ficar. Mas depois foi cansando, há de se ter um revezamento mesmo, né? Desses governos com tendência mais ditatorial. Em 1955 ele foi derrubado por um golpe militar e ele vai para o exílio, vai para a Espanha. E de 55 até 70, esses 15 anos, a Argentina começou a entrar numa crise econômica muito grande, porque já estavam surgindo os tigres asiáticos, com o Plano Marshall, né, na Europa e na Ásia. A economia argentina foi ficando para trás, e eles foram gastando as reservas, gastando, e nos anos 60 a Argentina entrou numa crise terrível. E quando chega os anos 70, os próprios militares que foram se revezando no poder já não aguentavam mais aquilo e prometeram devolver o poder ao povo. O último general foi o Lanusse, e ele assumiu em 71 e se comprometeu a fazer eleições presidenciais em 73. E quando chegou antes, Perón estava no exílio. Perón, desde 55, na Espanha do exílio, até se casou lá e tal. E ele tinha os direitos políticos cassados. E o gozado é o seguinte: quando então o general Lanusse libera as eleições presidenciais em 73, Perón não podia ser candidato. Mas a Argentina toda combinou o seguinte: vamos eleger um candidato que se comprometa a trazer o Perón para o poder. Porque o pai dizia isso na crise para o filho: não, na época do Perón, Perón já era quase um octogenário, né? Mas eles ficavam com essa coisa de que na época do Perón é que era bom. Os saudosistas, né? Então, gozado que em 73 o general Lanusse convocou eleições presidenciais, venceu Héctor Câmpora, um civil. Um dos primeiros atos, logo em março, do Héctor Câmpora foi anistiar o Perón. O Perón volta à Argentina logo naquele mês. Logo depois, o Héctor Câmpora renuncia à presidência, tinha acabado de assumir. O seu vice também renuncia, o cargo fica vago, eles convocam novas eleições presidenciais e ainda em 73 Perón é eleito presidente argentino. É inacreditável o que aconteceu. Ele já tinha 78 anos de idade. Ele até, a vice ele escolheu, ele colocou a mulher dele, a Maristela Martinez, que ele havia casado, ela tinha até um apelido de Isabelita. Ele havia casado com ela na Espanha, a colocou como vice, dizendo que não queria privilegiar um amigo ou outro, ia deixar alguém, então colocou a mulher dele como vice. E os argentinos, então, cheios de esperança, Perón assumiu, mas ele já estava muito mal de saúde, com 78 anos, ele governa poucos meses e morre. E deixou os argentinos órfãos nisso. Os argentinos esperavam que Perón o salvasse daquela crise econômica. E ele, infelizmente, faleceu, assumiu a mulher dele, Isabelita, que não entendia absolutamente nada de administração, né, de política, foi um fracasso. Em 76, veio um golpe militar, os militares retomam o poder. Então, os argentinos ficaram com esse gostinho na boca de Perón, né? Então Perón virou esse símbolo do protecionismo, do paternalismo, do populismo, né? Que ajuda aos pobres, aos trabalhadores. Então essa é a bandeira porque eles ficaram com gostinho da boca da volta do Perón e não conseguiram. Esses militares assumiram em 76 e foram se revezando o poder. E a crise econômica sempre pior, sempre pior. Existem duas coisas, eu nasci em 1959, e eu já aprendi uma coisa na vida. Duas coisas são inexoráveis. Um é crise econômica na Argentina e o outro é crise política na Itália. Isso não muda, os anos passam e isso continua. E a Argentina, nessa crise terrível, em 82,
o general Galtieri, que era o general da vez, o de plantão, ele desesperado. O povo, a turba ardia, ele não sabia o que fazer e inventou de invadir as Malvinas para trazer um sentimento de nacionalismo, para ver se o povo se unia e esquecia um pouco a ditadura. E ele chegou a invadir, mas depois tomou uma surra danada. Você imagina, as Malvinas ficam a 1.500 quilômetros da Argentina e a 13 mil, mais de 13 mil quilômetros da Inglaterra. A Margaret Thatcher foi muito valente, mandou porta-aviões e tudo, em poucos meses, 2 meses, derrotaram e humilharam os argentinos. Os argentinos saem humilhados da Guerra das Malvinas em 82. 1984, ele já tinha o craque Maradona, que já era um tremendo craque de futebol, veio uma Copa no México. E a Copa vinha, a Argentina ia muito bem e tal, o Brasil disputando um lado, a Argentina do outro. E o Brasil cai contra a França e a Argentina se classifica para uma semifinal contra quem? Contra a Inglaterra. Quer dizer, 4 anos depois da Guerra das Malvinas, eles se encontram numa outra guerra, num campo de futebol no México. O governo mexicano colocou acho que quase 4 mil soldados com medo da briga. E houve briga entre torcida inglesa e argentina, isso sempre houve. E neste jogo, o Armando Maradona fez até gol de mão. Ele acabou com o jogo, fez o gol mais lindo de todos os tempos e fez o gol de mão, que até os jornais dizem que foi a mão de Deus, e aí ele ganhou o apelido de Deus, né? Por isso, por causa da mão de Deus, do gol de mão, que hoje seria com o VAR. Aliás, o primeiro gol, houve uma falta antes também, e nesse gol de mão também não seria validado. Mas enfim, e ali o Maradona vira o Deus. Então, depois teve uma vida dramática, né, com vício das drogas e tal. Então, esses são os 4 personagens argentinos dramáticos, né, e que a gente adora. Eu gosto muito de Buenos Aires, não sei, a maioria dos brasileiros, nós somos os turistas número 1 da Argentina, né, e é uma coisa, o brasileiro sempre diz o seguinte, há um ditado que diz o seguinte: o brasileiro ama odiar o argentino, e o argentino odeia amar o brasileiro. Mas é isso mesmo, né? Valeu, pessoal. Um abraço a todos.